Começando nossa live matinal. Bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Tudo bem, gente? Bom dia. Ih, eu tô vendo que eu escrevi errado aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Eu acho que não, hein? Bom dia, gente! Não tô conseguindo arrumar o que eu coloquei aqui, que era a armadilha. Eu escrevi armadrinha. Bom, mas vocês vão entender, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão de cortar alguns alimentos, né? Então, será que vale a pena realmente? Bom dia, ovelha! Que saudade de você! Será que vale a pena realmente a gente cortar tudo que a gente gosta, né? Porque é muito comum o pessoal vir pro consultório, até mesmo as minhas alunas do curso, quando a gente faz mentoria, que daí a gente conversa e acaba sempre me perguntando: ai, Laís, mas então eu vou ter que cortar o pão pra sempre da minha vida? Vou ter que cortar pra sempre a minha bebida alcoólica? Então será? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Bom, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o pessoal vai tomando café da manhã comigo, eu vou me apresentar primeiro, tá? Então, pra quem não me conhece, o meu nome é Laís Sarajoto, eu sou nutricionista e ao longo desses anos, né, da minha carreira, eu tenho mestre, né? Então eu sou mestre em nutrição, eu fiz diversas pós e eu fui sempre me especializando com relação a emagrecimento. E esse emagrecimento, eu sempre falo que é só a consequência de vários outros pilares, né? E é sobre isso que a gente tá falando ao longo de todas as lives que eu venho trazendo pra vocês, pra entender que não é só fechar a boca, não é só cortar carboidrato. Tem muita coisa que vai além, né? Tem muita coisa envolvida aí que a gente tem que pensar, que é a questão do sono, igual a gente falou na live de terça-feira. Tem a ver com realmente você cortar alguns alimentos e seu desejo por isso, né? Eu falo que é muito mais a gente focar em melhorar o seu desejo, então melhorar a vontade de comer doce, melhorar a sua ansiedade, do que falar, não, então agora eu não posso comer doce. Então não é assim que funciona, né? Eu falo que, óbvio, entre um chocolate e uma pera, todo mundo sabe que você tem que comer a pera, mas muitas vezes você não consegue. Então por que você não consegue? E aí tudo isso está muito linkado com a questão hormonal. Então a gente vai destrinchar, né? Cada live que a gente faz, eu venho trazendo cada vez mais conteúdo nesse sentido, para você entender que tem inúmeros pilares e que o contar caloria, o fazer dieta é só realmente a cerejinha do bolo, tá? Então, aí ao longo desses anos, eu fui me especializando em nutrição, para emagrecimento, então juntando todos esses pilares. E hoje o que eu realmente gosto de ajudar, né, tanto aqui no Instagram, quanto com as minhas alunas do meu curso, quanto com relação mesmo às minhas pacientes, é quando a gente pensa aí em emagrecimento com qualidade de vida e que você consiga aí manter um peso perdido pro resto da vida, né? Porque eu falo que não é só você perder esse peso, é você entender e virar essa chavinha mesmo. Quando você vira essa chavinha, você entende que é algo mais a longo prazo, né? Então você perdeu o peso, como que eu faço para manter isso pro resto da minha vida? É quando você realmente adere isso no seu dia a dia. Então, o assunto de hoje realmente é esse, ó. Então a armadilha de cortar tudo que você gosta para tentar emagrecer. Será que vai funcionar? Eu sempre falo que tudo que você corta de uma maneira a longo prazo, você não mantém isso. Então, por exemplo, nossa, Laís, eu vou ficar 30 dias sem comer doce. Quando você faz quando você manda essa mensagem pro seu cérebro, é algo do tipo, meu Deus, são 30 dias. Então você já começa desanimada. Eu sempre falo muito da gente aprender a controlar a usar o nosso cérebro racional do que o cérebro emocional. O nosso cérebro emocional, ele sempre vai, né? Pra você comer um doce porque te dá prazer. Hoje eu mereço. Eu tô estressada, eu vou comer. Eu tô triste, eu vou comer. Eu tô irritada, eu vou comer. Sempre a gente usa essa questão emocional pra suprir um conforto. Não é assim que funciona? E aí, eu quero muito que vocês entendam que a gente tem que aprender a usar o nosso cérebro racional pra fazer essas escolhas alimentares. E você pensar a curto prazo é uma ótima estratégia. Até o pessoal essas clínicas de reabilitação, né? Então, para alcoólicos,
Para pessoal que acaba sendo mais viciado em droga, por exemplo, eles usam muito esse método a curto prazo. Então o que eles falam normalmente, né? Então só hoje eu vou ficar só hoje eu não consumi bebida alcoólica, por exemplo. Dia seguinte, só hoje. Você usar essas metas pequenas é muito bom para você atingir um resultado mais a longo prazo do que você pôr uma meta muito grande, do tipo, nossa, vou ficar 30 dias. Esse vou ficar 30 dias, muitas vezes te sabota, né? Tanto que quando a gente fala com o pessoal, alguma pessoa que tá em tratamento, né? Então ela fala, eu tô limpo 2 dias. Então ela fala até certinho o tempo que ela tá, né? Sem o consumo desse vício. Justamente por isso, né? Quando a gente pensa a longo prazo, a gente não mantém isso por muito tempo, tá? Então eu sempre falo que não é cortar os alimentos, mas você pode vir e falar, nossa, então essa semana eu vou diminuir o consumo de açúcar. Ou, só hoje eu não vou comer doce. Dia seguinte, de novo, só hoje eu não vou comer doce. E aí você vai fazendo isso, você vai condicionando o seu cérebro racional. Quando você condiciona esse cérebro racional, é a hora que você mantém isso mais a longo prazo, tá? E o que é muito comum a gente fazer, que é um erro muito gritante, é do tipo, eu não tô comendo doce, mas todo dia eu vou lá e eu uso um chocolate com adoçante, né? Ou eu acabo não comendo nenhum tipo de doce e açúcar, mas eu abuso no adoçante do café. Então tudo isso que a gente acaba abusando demais no adoçante, até eu vou fazer um post sobre isso, fiz ontem na verdade, né? Falando que às vezes o adoçante que você usa, o adoçante artificial, ele pode vir até a piorar mais essa questão sua de compulsão, de vontade de comer doce. Então muitas vezes você vai trocar 6 por meia dúzia. Aí você troca o açúcar, você troca não vou comer o doce, mas tá lá se entupindo de adoçante. Olha a troca que você fez. Então até que ponto vale a pena? E aí, esse adoçante em si, quando a gente acaba trocando muitas vezes, tem até eu falei sobre isso também na semana passada nos stories, sobre alimentos food map, né? Então, muitas vezes você consumir alimentos que são muito food map, como um adoçante, por exemplo, isso pode vir a te deixar mais estufada, com a barriga mais distendida, com mais gases. E você vai se sentir muito pior. Então é por isso que trocar 6 por meia dúzia muitas vezes pra você pensar em emagrecer não vai valer a pena. Então, trocar o açúcar por adoçante, trocar o pão por tapioca, será que vai adiantar? Eu ouço direto isso quando eu abro caixinha de pergunta, quando eu faço mentoria com as minhas alunas do curso. A gente sempre conversa e elas me perguntam, então a tapioca é melhor? Gente, não tem alimento vilão e alimento salvador, né? Alimento... Não existe isso, sabe? É sempre uma questão de você usar o alimento certo, a quantidade certa. Então, por exemplo, vai comer uma tapioca, eu acho sempre interessante não colocar ela logo cedo. Porque a tapioca, ela faz um pico de insulina. E essa insulina é o principal hormônio que faz a gente ganhar peso. Então, vou comer uma tapioca, então eu vou colocar talvez uma proteína junto com a tapioca, um ovo mexido, fazer uma crepioca, porque assim essa proteína pelo menos segura um pouco o açúcar da tapioca. Sabe? Então é você usar estratégias mesmo e não cortar tudo do tipo, então agora vou cortar todo o meu pão. Ou, vou cortar o pão francês da minha vida e vou só usar pão integral. Eu sempre falo que eu prefiro muito mais uma pessoa que não consome pão ao longo da semana e um dia que seja, ela vai lá e come aquele pão que ela adora, um pão francês que seja, onde ela mais gosta, do que todo dia ela usar um pão integral que ela não vê nem prazer em comer. Então eu sempre falo pra você deixar os alimentos que você gosta como uma forma de você consumir sem culpa. Sabe? Então, eu vou comer só no final de semana, é uma quantidade, é em um horário, come sem culpa. Até porque, quando a gente come já com um sentimento de meu Deus, eu não podia estar fazendo isso. Meu Deus, nossa, tá vendo, eu não posso comer. Quando você consome já alguns alimentos pensando desse jeito, você vai gerar cada vez mais sentimento de frustração, tristeza, desânimo. E isso envia mensagens pro cérebro de você tomar atitudes erradas, né?
Ou seja, então tá, você vai comer um alimento que você sabe que você não deveria. Aí você vai lá e já come com culpa, né? Ai, nossa, eu tô comendo isso, mas eu não posso. Aí você vai lá, come com culpa e depois, muito provavelmente, você vai continuar tendo atitudes erradas. Continuar comendo coisas que você não deveria, continuar, sei lá, não fazendo uma atividade física. Então, isso é super importante, você aprender realmente a não comer com culpa. Então, é por isso que você conseguir colocar estratégias mesmo. Ah, comer um dia um doce, não tem problema, mas não vai comer o resto do dia. Não vai comer amanhã. Entende? Eu falo muito que é matemática, gente. Se um dia você comeu algo errado, controla o resto. Não é porque um dia você saiu e você fala, ah, saí mesmo, então agora eu vou fazer a semana inteira, não vou fazer mais nenhum plano alimentar, nenhuma estratégia. Que é isso que a gente faz normalmente, né? A gente se sabota do tipo, ah, já saí mesmo hoje, então agora eu vou sair o resto do dia. Não, tem que ser ao contrário o nosso pensamento. Ah, se eu sair hoje, então agora o resto do dia eu vou controlar. Entendem, gente? Então isso de cortar tudo, ou trocar 6 por meia dúzia, não vai manter, não vai te dar o resultado que você espera. Ó, a Dai falando, eu faço isso. Então, é muito comum a gente fazer, ah, saí mesmo agora, então não vou continuar. Então não, então a gente tem sempre que pensar, nossa, eu saí agora, então agora eu saí, eu me permiti, eu comi esse doce que eu adoro, minha mãe que fez, tem uma questão envolvida aí com a parte emocional, né? Tá tudo bem, não tem nenhum problema isso. Mas a gente tem sempre que pensar que depois você vai ter que voltar a consumir esse alimento, né? Voltar a comer o seu plano alimentar, a outra estratégia que você tinha se comprometido a fazer. Esse é o ponto-chave, tá? Aí você pode me pensar assim, ai, Laís, mas nunca eu preciso cortar nada, então? Então tá tudo liberado? Quem passa comigo, quem me segue, quem acaba passando pelas minhas mentorias, né, nos meus cursos, eu sempre falo que são ciclo de estratégias, tá? Eu posso vir muitas vezes e virar e falar, ó, esse mês você não vai consumir pão. Ah, mês que vem a gente vai fazer um jejum intermitente. Então é óbvio, quando a gente trabalha com um ciclo de estratégias, é isso que funciona. É isso que faz você conseguir seguir algo a longo prazo e ir mudando as estratégias e o seu corpo sempre ir correspondendo, tá? Então, sempre trabalhar com períodos, tipo um começo, um meio e um fim. Então, esse mês eu vou ficar sem comer, vou cortar carboidrato, vou fazer um plano cetogênico. Não tem nenhum problema, mas é sempre importante você ter uma meta, um começo, um meio e um fim. Não pegar e fazer um plano cetogênico 3 meses, emagrecer lá 30 quilos, a hora que você volta a comer, você volta descontrolada. Você vai estar super compulsiva, ansiosa, e aí sai comendo tudo. E aí, óbvio, que o peso volta até mais, né? Quem nunca fez isso aqui, gente, me conta. Do tipo, começar uma dieta e emagrecer legal, a hora que volta a comer, engorda tudo de novo. Então, eu sou sim a favor desses planos, dessas estratégias, mas desde que tenha mesmo um cronograma, um começo, um meio e um fim, sabe? Então, esse ciclo de estratégias, por exemplo, fazer mais uma low carb, deu um mês e meio, vamos colocar aí um jejum intermitente. Depois vamos colocar aí uma cetogênica. Isso é muito legal, isso funciona muito bem, porque o corpo trabalha com ciclos, né? Se a gente mantém o mesmo plano por um longo período, uma hora o corpo estaciona. E aí ele para de ter resposta. Então essa questão de a gente pensar, então eu não preciso cortar nada, não é que não precisa cortar nada, mas é sempre trabalhar com um ciclo de estratégias. Olha lá, Ingrid, há 5 anos faço isso. E você não tá saindo do lugar, né, Ingrid? Acredito eu. Aí você fica andando em círculos. Esse é o grande ponto. Eu falo que quando a gente faz isso do tipo, não, agora eu vou cortar tudo. Você vai ficar andando em círculos, porque você faz por um período, tem uma resposta boa, volta a comer o que você gosta, ou até em quantidades muito maiores, porque você teve uma abstinência de certa maneira. Você fala, agora eu posso voltar a comer. E aí o peso triplica. Então você fica realmente andando em círculos. Então é por isso que não funciona. E aí, gente, o emagrecimento não vai vir. Não tem como.
Então, como estratégia realmente, eu sempre falo isso. Vamos começar a trabalhar com ciclos de estratégias, tá? Então, esse mês, o que você acaba comendo demais que você quer diminuir? Esse mês, então eu sei que todo dia eu como pão, então eu quero diminuir esse consumo. Ótimo, é diminuir o consumo, não é cortar. Diminuir é o quê? Eu comer a cada 3 dias, é comer mais uma vez na semana, só um no final de semana. E tá tudo bem. E aí quando você diminui, você já não vai comer com culpa. E aí vai entrar naquele processo que eu falei. Você não come com culpa, você não se sente angustiada, não se sente frustrada. E aí você vai cada vez mais conseguindo se controlar e tendo atitudes positivas, né? Que é o que você acredita. Que é, sei lá, fazer uma atividade física, conseguir controlar a alimentação. Então, tudo isso é muito importante. Tá fazendo sentido, gente? Me mandem um joinha aqui pra poder saber. E aí, eu sempre friso muito em você ficar atenta com o seu corpo, né? Essa questão de sinais e sintomas é algo que eu sempre bato muito na tecla. Porque não é só você pensar em emagrecimento. Você vai lá, emagrece 30 quilos, mas tá com o intestino ruim, tá desanimada, o sono tá alterado, tá com dor de cabeça, tem vontade absurda de comer doce. Como que você vai manter isso a longo prazo? A Dai, ó, tá falando pra mim. Muito bom, isso aí. Como você mantém isso a longo prazo? Você não mantém isso a longo prazo, concorda? Então, isso de você aprender a ouvir seu corpo é o ponto-chave. Eu falo que é esse o passo a passo que vai fazer você chegar no seu objetivo final. Então, nossa, meu intestino tá começando a melhorar. Ó, tá vendo? É a alimentação. Abusei muito no doce hoje, tive mais dor de cabeça. Putz, então tem que diminuir o consumo de doce. Você começa a aprender a ouvir seu corpo. Então, esse gatilho é muito importante, pessoal. Então, por isso que não é cortar tudo, mas você começa a se sentir cada vez melhor quando você diminui alguns alimentos específicos, algo que você abusava demais da quantidade, que você, por tabela, começa a querer diminuir. Aí não sou eu falando, não é a Laís que falou que tem que cortar, não é porque é o plano da moda. Não, é você que realmente não quer mais consumir. Olá, a Daiane, minha rinite sumiu depois que você falou do leite. Exatamente. E aí a gente acha que é normal, né? Não, mas eu sempre vivi com rinite. Gente, não. É uma forma do seu corpo tá te falando, ó, tá rolando uma inflamação aí. Da onde que tá vindo essa inflamação? E o ganho de peso é só uma consequência de uma inflamação que tá acontecendo há anos. E você não tá prestando atenção. É normal ter rinite. Minha mãe tem rinite. Meu pai tem rinite. É normal. Tudo é normal. E, gente, não é. E aí você vai cortando esses alimentos porque você quer. Entende? A Daiane é um exemplo. Ó. Ela falou, depois que você falou do leite, minha rinite sumiu. Então é óbvio que ela não vai cortar o leite, nunca mais vai consumir leite e derivados. Não é isso. Mas eu tenho certeza que mudou uma chavinha na cabeça dela. Então ela jamais vai consumir a quantidade de leite que ela consumia igual antigamente. Se ela tomou hoje um leite, comeu um queijo, então eu preciso me controlar amanhã. Porque daí, gente, é tipo um potinho. Eu falo que esse potinho tá transbordando quando a gente tá ganhando peso. Então, para a gente esvaziar esse potinho, é realmente diminuir os alimentos que estão inflamando. E aí é você aprender a ouvir esses sinais que o seu corpo tá te dando. Porque o ganho de peso é só uma consequência de sinais que você não tá ouvindo. Tá ficando claro, pessoal? Isso é muito comum acontecer, até com relação ao leite, o pessoal vem pro consultório, ou até mesmo quando eu converso nas minhas mentorias do meu curso, e elas falam, eu já fiz todos os tipos de dieta. Já fiz o plano da lua, do sol, sei lá, qual mais tem. E a low carb funciona super bem. Só que muitas vezes, gente, a low carb em si, ela não tem carboidrato, né? Ela tem um consumo menor de carboidrato, mas você vai lá e se entope de leite e derivados. Porque supostamente na low carb pode queijo, creme de leite, iogurte. Então até aí você fala, então tá liberado. Só que eu pego inúmeras pessoas que me falam que fazem low carb e não emagrecem. Por quê? Muitas vezes, para essa pessoa, ela abusou tanto nessa questão de leite e derivados
que é já uns alimentos inflamatórios para ela, que ela não vai emagrecer. E aí ela se mata lá, sofre horrores, passa fome e não emagrece. Mas por quê? O leite e derivados para ela não é um alimento legal. Para ela vai inflamar o corpo dela. Ai, Laís, mas como que eu sei se vai me inflamar ou não? Aprenda a ouvir seu corpo. Fica atenta. Ai, comi queijo, deu dor de cabeça. Ai, comi queijo, me deu mais rinite. Você já começa a perceber que esse alimento para você não é legal. E ai, só porque ele não tem carboidrato eu posso consumir? Não. Não é assim. É você entender o que funciona pra você. Que daí é o que eu falo muitas vezes, né? Pra mim, muitas vezes o que dá certo, pra você não dá. Então, Laís, eu evito o máximo o consumo de glúten. Porque pra mim o glúten realmente é algo que se eu consumo eu me sinto estufada, abdômen distendido, eu fico inchada. E não é por isso que eu corto o glúten de todo mundo. É óbvio que não. Mas muitas vezes ele pode ser um gatilho aí que aí até o pessoal fala, né? Que foi, o plano da moda, cortar glúten emagrece. Não é que emagrece. Mas, querendo ou não, ele é um alimento que inflama. E aí, às vezes, dependendo da pessoa, quando ela tira esse alimento, quando ela diminui esse alimento, ela vai desinflamar. E aí o emagrecimento é só uma consequência de desinflamar esse corpo. Tá fazendo sentido, gente? Então eu quero muito que vocês entendam que não é sair cortando tudo. Não é porque tem carboidrato que tem que cortar. Eu não posso comer fruta, né? Eu ouço direto isso. Fruta engorda. Pelo amor de Deus, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só uma questão de você colocar a quantidade certa, né? Você não vai comer um cacho de banana, né? Então a quantidade certa, do jeito certo, associar uma fibra com a fruta para controlar a carga glicêmica, porque isso faz você ganhar peso. Então não é cortar tudo. Até porque se a gente corta tudo, a gente não vai manter a longo prazo, né? Porque daí é o que eu falei. Você consegue manter isso pro resto da vida? Sem comer nenhuma fruta, sem comer arroz, sem comer feijão, o que mais? Sem comer o pão? Não! Então a gente pode sim trabalhar com um ciclo de estratégias e cortar esses alimentos às vezes, por um período, pra você ir desinflamando o seu corpo, né, de passo a passo. A gente pode vir a usar sim essas artimanhas. Mas você entender que são períodos, são um ciclo de estratégias. E não achar que você vai cortar isso pro resto da vida. Meu ponto fraco é o doce. Então, Daiane, aí a gente tem que pensar muito nesse intestino também, né? Muitas vezes, quando a gente tem uma vontade absurda de comer doce, é quando a gente tem uma queda do hormônio do prazer, que é a serotonina. E parte dela, desse hormônio, é produzido no intestino. Então eu falo que o nosso corpo é muito inteligente, pessoal. Então uma coisa liga na outra. Quando você entende aí que esse intestino, ele tem que estar reguladinho, tem que estar funcionando legal para controlar essa questão hormonal, para consequentemente controlar esses hormônios da vontade de comer doce, da ansiedade, tudo fica mais fácil. Fica mais leve seguir um plano alimentar. Não é cortar porque tem que cortar. Entendem? Dúvida, gente? Vitória, né? Qual a melhor estratégia para melhorar o intestino? Eu sempre falo que isso é muito individual, tá? Mas o que a gente tem que pensar? Quando a gente pensa no intestino, é sempre tirar os alimentos que inflamam, tá? Existem inúmeros alimentos que vão inflamar o nosso corpo aí, mas no geral, né, na maioria das vezes, glúten inflama demais, então trigo é sempre bom diminuir esse consumo. Porque é muito comum, né, hoje em dia, ainda mais o brasileiro em si, ele acaba abusando muito do consumo de glúten, né? É pãozinho de manhã, é biscoitinho no lanche da manhã, no almoço tem macarrão, à tarde tem um pão e à noite tem, sei lá, um pão de novo, né? Então, primeiro ponto seria esse, diminuir alguns alimentos inflamatórios. Então, o trigo seria bem legal, diminuir esse consumo. Então, comer hoje de manhã um pão, espera uns 2, 3 dias para comer de novo, para dar tempo desse corpo metabolizar esse alimento mais inflamatório, tá? Então, diminuir esse consumo de trigo. A questão mesmo da gente conseguir abusar muito do consumo de água, porque muitas vezes a gente não toma água. Aí você começa a introduzir mais fibra na sua alimentação, né? Então, tem o consumo aí de verduras, frutas, mas não tem o consumo de água.
esse intestino não vai funcionar. Então é tudo a gente estimulando cada vez mais, diminuir esse quadro inflamatório desse intestino. Então aumentar o consumo de fibra, né? Então verduras, frutas, colocar mais água, diminuir esse consumo de alimentos mais inflamatórios, né? Então controlar esse consumo de trigo, controlar o consumo de leite e derivados. Tudo isso são ótimas maneiras de começar já a modular um pouquinho mais esse intestino. Diminuir o consumo de açúcar, que também é outro alimento super inflamatório. Faz sentido, gente? Me contem o que vocês acham, se vocês concordam, quem já testou isso e viu resposta ou não viu. É sempre bom a gente... Eu falo que o legal é a gente realmente sempre pôr na prática, né? Então tudo que eu for falando pra vocês, ponham na prática, sabe? Pra vocês poderem notar a diferença, porque a mudança só vai vir quando a gente põe na prática. Não é ouvindo eu falar, né? Se fosse assim seria maravilhoso. Participa da live e a pessoa já emagrece. Participa da live e já consegue melhorar o intestino. Não é assim. Então a gente realmente conseguindo aí, de passo mesmo, passo de formiguinha e colocando aos poucos no dia a dia. Ó, e são coisas simples, né? Então o consumo da água. É muito comum a gente não tomar. E aí... só da gente sentir sede já é um indicativo de que o nosso corpo está desidratado. Então não espera sentir sede. Então realmente andar com uma garrafinha aqui, gente, e ir tomando. Ó, essa daqui já estava cheia. Se eu não tivesse com ela aqui, eu já não estaria tomando. Então deixar realmente a amostra, sabe? Uma garrafa de água, o copo de água, deixar em cima da mesa, senão a gente não toma. Eu diminui bastante o açúcar e estou me sentindo bem melhor. Tá vendo? É isso, porque ele vai desinflamando o seu corpo. E aí, gente, o emagrecimento é só uma consequência de uma inflamação que tá vindo já há anos, né? De uma inflamação que tá aí dando alerta no seu corpo e você não tá ouvindo. Entendem? Até eu falei na live de terça, quem participou ouviu essa frase minha. Eu ouvi de um livro e que eu achei assim, fantástica. No livro ele fala assim, né? É um livro de doença autoimune. E aí ele fala que ele fica inconformado o como o ser humano consegue realmente adoecer de propósito, né? Porque daí o que ele usa como analogia? Ele fala, ó, você tem um carro. Se seu carro tá lá, acendeu a luzinha de que o motor tá com um problema ou algo assim, o que você faz? Você leva no mecânico, concorda? Você não vai lá, corta o fiozinho da luz e finge que nada aconteceu. Porque é isso que a gente faz com o nosso corpo, gente. Ah, eu tô com uma dor de cabeça. Você vai lá, toma uma medicação e finge que nada aconteceu. Mas já é um indicativo, tipo, ó, Laís, vamos olhar aí, seu fígado não tá bom. Dor de cabeça tem a ver com o fígado. Vamos olhar isso. Entendem? A gente faz isso toda hora com o nosso corpo, pessoal. A gente toma medicações sem nem saber o que tem dentro. Ah, porque a vizinha tomou. Ah, porque a mãe de não sei quem tomou. É por isso que a gente fica andando em círculos. É por isso que a gente não sai do lugar. E é por isso que é tão sofrido emagrecer. Porque vocês estão olhando para o emagrecimento de uma outra maneira. Vocês estão olhando para o emagrecimento como resultado final. E não é o resultado final. Tem tanta coisa antes desse emagrecimento que eu quero que essas maratonas de live que eu tô fazendo, né? Toda semana eu venho falar com vocês. Eu quero que vocês entendam isso. Que o emagrecimento é só a consequência de todo esse resto. De olhar a dor de cabeça, de olhar seu intestino, de olhar sua disposição. Perfeito, exatamente isso. Quando descobrimos o que nos faz mal, nosso corpo agradece. E aí, eu falo que o emagrecimento vem muito mais leve. É um emagrecimento aí que você nem percebe, sabe? Eu ouço direto depoimento de pessoas que emagrecem comigo e falam: nossa, Laís, eu nem me sinto de dieta. Eu nem sinto que eu tô fazendo alguma coisa de alimentação controlada. Porque eu me sinto tão bem que eu quero continuar seguindo isso. Eu lembro de uma paciente, que eu nunca mais esqueço,
que ela fala assim, né? No começo dos meus planos, eu sempre uso assim de estratégia, ó. Vamos controlar o máximo possível durante a semana. Final de semana você pode dar umas saidinhas, né? Pode sair um pouquinho do plano, comer algo que você gosta, desde que você controle a quantidade. E eu lembro dela me falando assim, que ela dava uma saidinha no final de semana, ela falava, Laís, eu não vi a hora de voltar na segunda-feira pro meu plano. Porque eu me sentia mais desanimada, eu me sentia que o intestino piorou, o meu sono piorou. Então é isso que é o importante. Quando você aprende a ouvir seu corpo, você não quer mais fazer essas estripulias. Estrapulias? Acho que é essa a palavra, gente. Você não quer mais extrapolar demais, entende? Você fala, não, ó, saí hoje do plano, amanhã eu volto. Porque eu sei que eu vou passar mal, eu sei que meu intestino vai travar, eu sei que o meu sono vai interferir. Então quando você entende isso, você não fica nessa de, eu tenho que cortar tudo, eu tenho que cortar carboidrato, eu tenho que cortar doce. Não. Você vai ter esse equilíbrio porque você vai entender o seu corpo. Você aprende que tudo bem você comer hoje, porque amanhã você vai controlar. E o que é muito comum o pessoal fazer é falar assim, Laís, então ó, tô entrando de dieta, já não vou mais comer carboidrato. Já cortei o meu carboidrato do almoço. Pessoal, essa é a maior furada. Eu sempre falo isso porque assim, quando você corta um carboidrato do almoço, primeiro que na hora do almoço é a hora que a gente tem mais enzimas digestivas. Então, ou seja, a nossa digestão nesse horário é a melhor que tem. Então, nesse horário, realmente é melhor você consumir alimentos mais difíceis de difícil digestão. E aí você acaba tirando carboidrato. Aí você não coloca arroz, por exemplo. Só que dá 2, 3 horas, você tá morrendo de fome. Porque você ainda tem o dia inteiro. Você tá lá ativo, tá produzindo, tá se exercitando. Aí você tira o carbo do seu almoço, chegou 5 horas da tarde, putz, você tá varado de fome. Aí você vai lá e come o quê? Um pão de queijo. E aí você acha que você tá compensando. Mas não tá. Então eu prefiro muito mais que você coma seu arroz, coma seu feijão, sabe? Mantenha ali a quantidade adequada, óbvio, mas tenha um equilíbrio com relação a isso pra não desandar depois. Porque senão realmente você vai desandar muito mais à tarde, à noite, vira uma compulsão noturna absurda. Aí você vai lá e quer beliscar. Chega em casa, você fica pensando em um monte de porcaria pra comer. Abre a geladeira, fecha a geladeira e fica lá. Eu quero comer. O que eu vou comer? O que eu vou comer? Você não sabe nem o que você tá afim de comer, mas você fica lá tentando encontrar algo que supra essa alteração hormonal. Por quê? Você não comeu certo desde o seu almoço. Aí, gente, é só uma consequência. Todo o resto vai desandar. Então não tem essa de cortar carboidrato, de cortar arroz no seu almoço. Óbvio. Laís, tô fazendo um plano cetogênico. Desculpa, um plano de jejum intermitente. Vai romper esse jejum? Óbvio que a gente vai controlar sim o consumo de carboidrato no rompimento desse jejum. Mas aí são estratégias. É por isso que é super importante você sempre trabalhar com um ciclo de estratégias mesmo. Um mês você fez isso, outro mês você faz diferente. Até pro corpo realmente não se adaptar. Dúvida, gente? Tá ficando claro o que eu tô falando pra vocês? O que vocês estão achando? Faz sentido? Vocês já fizeram alguma coisa do que eu fui falando? Vamos mandando as dúvidas aqui pra gente poder ter esse bate-papo, tá? Porque eu quero que vocês entendam realmente que desapega disso de ter que cortar tudo, desapega de que nunca mais vai poder comer doce, nunca mais vai poder comer uma pizza. Não, eu como, gente. Mas é tudo com equilíbrio. Entendem? Então a gente... Olha lá, Daiane, já fiz de tudo. E é exatamente isso. Aí você vai estar sempre frustrada, do tipo, meu Deus, eu já fiz de tudo pra emagrecer e eu não consigo. Mas por quê? Você tá olhando de uma maneira errada. Você tá lá disposta a passar fome, a sofrer, a ter o sono alterado, o intestino travar, mas você quer emagrecer. E esse emagrecimento, gente, sinto lhe dizer, mas ele não vai vir. Ou se ele vir, depois de um mês você ganha tudo de novo.
Então entendam isso, entendam que realmente é a gente entender que é trabalhar com ciclos. Quando a gente trabalha com esses ciclos, é a hora que realmente a gente tem uma resposta. Combinado, gente? Então eu quero que vocês entendam a partir dessa live que não tem que cortar nada, não tem que cortar pão, não tem que cortar pizza. Óbvio que são alimentos que quanto mais a gente conseguir diminuir, vai favorecer muito o nosso corpo, né? Ainda mais quando a gente pensa aí em envelhecimento. Então quando o pessoal vira e me fala, ai Laís, mas eu passei dos 40 anos, é por isso que é mais difícil eu emagrecer. Não é que você passou dos 40 anos e é mais difícil, é que você não tá fazendo uma alimentação adequada de acordo com os seus hormônios. Então não dá pra você comer o que você comia com 15 anos de idade. Então tem que mudar realmente. Então tem que realmente controlar esse consumo de industrializado, de pizza, lanche. É óbvio que tem. Mas não é que você tem que abolir da sua vida. Ah, você tem um casamento hoje, eu sei que vai ter lá um monte de coisa que eu gosto, que eu não quero abdicar. Então eu vou controlar ao longo do dia. Eu vou controlar a minha semana. Tudo com relação a equilíbrio, gente. Comer um pouco mais hoje, controla amanhã. É esse equilíbrio que faz você seguir em frente e conseguir seguir algo a longo prazo. É você realmente mudar a chavinha aí, né? E quando muda essa chavinha, não tem jeito. Eu falo que é um caminho sem volta. Porque daí quando é esse caminho sem volta, você começa a se sentir mais disposta, mais animada, com mais prazer mesmo. Aí nem você mais quer voltar a ter os mesmos hábitos que você tinha. Combinado, gente? Então, ó, essa era a live de hoje. Eu vou deixar ela salva, tá? Até amanhã, porque eu sei que é um horário que muita gente não consegue assistir. E quem puder, comenta lá no feed, depois que eu deixar ela salva, o que achou dessa live, se faz sentido pra vocês com relação a esse pensamento que a gente tem muitas vezes, né? Do tipo, ai, se eu cortar tudo eu consigo emagrecer. Então, quero um feedback de vocês lá no feed depois. E é isso, ó, a gente tá com uma maratona de live super legal aí toda semana, né? Tô fazendo 2 lives por semana e cada live trazendo mesmo um pouco essa questão dos pensamentos que a gente tem e que sabotam muitas vezes a nossa dieta. Então, entender que não é só o contar caloria, não é só o cortar carboidrato que vai te dar resultado. Tem muita coisa envolvida. E é sobre tudo isso que eu tô falando aí nessas lives semanais, para que você entenda que para chegar no seu objetivo final, todo esse resto tem que estar funcionando. Fechado, gente? Então, ó, vou deixar ela salva mais uma vez. Muito obrigada quem participou da live hoje, quem tirou esse tempinho aí de uma live matinal. E que todo mundo tenha aí um final de semana ótimo, um finalzinho de sexta-feira aí, né? Um comecinho de sexta-feira, na verdade. Muito bom. E semana que vem a gente faz uma nova live e eu espero todo mundo. Beijo, gente! Bom dia pra todo mundo!